Olá, eu sou Roger Senhorini, fisioterapeuta da Arcos Palmilhas. Hoje quero conversar um pouquinho com você sobre a diferença de protusão discal e hérnia de disco. Essa é uma pergunta muito comum no nosso consultório e no nosso dia a dia. Algumas pessoas têm protusão discal e acreditam ter hérnia de disco. Muitas vezes não sabem bem o que é esse tipo de problema, como esse problema ocorre, principalmente quais são as causas que geram esse tipo de problema. Isso é muito importante para que possamos tratar a patologia e o problema como um todo e não ficar só tratando as consequências que ele traz. Okay? Antes de entender o que é a protusão e o que é uma hérnia de disco, vamos entender o que é um disco. O que é o disco intervertebral? Como vocês podem ver nessa primeira imagem, o disco intervertebral são anéis, são discos, anéis fibrosos entre as vértebras da coluna. Qual a função disso? Da mobilidade para a coluna e amortecimento entre as vértebras dos ossos da coluna. Okay? Olhando um disco, como vocês podem ver na imagem da direita, aquele em roxo, dá para ver que o disco ele é todo fibroso, cheio de anéis, como se cortássemos uma cebola ao meio. Cortando a cebola ao meio, dá para perceber os anéis da cebola, como no disco também tem os anéis, só que o miolo, o núcleo desse disco da nossa coluna, ele é gelatinoso, pulposo, então ele é uma gelatina. Portanto, se eu inclino para frente, eu aperto a parte anterior da coluna, fecho o ângulo da frente, abro o ângulo de trás, o núcleo vai para trás. Se eu inclinar para a direita, o núcleo vai para a esquerda e vice-versa. Sempre ele vai no sentido contrário aos movimentos de nossa coluna. E as inclinações, um grande fator, nós vamos já chamar bastante atenção para isso, que é um dos cuidados que nós temos que ter com a nossa coluna, com as inclinações. Tá? Então, anéis fibrosos e o núcleo gelatinoso. Nessa imagem vocês podem ver então, se eu inclino para pegar alguma coisa, eu fecho o ângulo da frente da vértebra e abro o ângulo de trás. O núcleo então, que é uma gelatina, tende a ir para onde tem mais espaço. Fechei a frente, abri atrás, o núcleo vai para trás. Se estiver pegando peso, como nessa imagem, a força de compressão do disco é maior, a força de expulsão, ou seja, o quanto esse núcleo vai para trás, a força com que isso é empurrado para trás é maior, porque eu estou com carga. Então nós temos que tomar muito cuidado com os movimentos de inclinação e principalmente quando eu vou inclinar para pegar algum peso, porque isso aumenta a força com que a gelatina, o núcleo, vai para trás. Aqui nessa imagem é possível identificarmos o que é um disco normal, a imagem dele, como é a característica dele normal, e da protusão, também da hérnia de disco. Primeira imagem, número 1 ali, considerado um disco normal, um disco da coluna lombar, a parte mais baixa da nossa coluna. Então, cheio de anéis, como eu falei, como a camada da cebola, o núcleo gelatinoso, que é aquela gelatina central lá. Atrás ali dá para perceber em amarelo os ramos, a medula e os ramos nervosos que vão para a perna. Ok? Então, dentro ali fica o disco, atrás ficam os ramos nervosos. No número 2, de acordo com o problema, de acordo com a evolução do problema, que ocorre o que? O núcleo começa a ir em direção para trás. Faço muito movimento de inclinação, expulso ele para trás, ele começa então a romper algumas camadas desses anéis. Rompendo algumas camadas, então ele começa em direção à borda do disco. Vocês podem ver na imagem 2. Ainda tem anéis protegendo, não rompeu tudo, tem anéis, só que faz já um abaulamento, uma saliência ali atrás. Ó. E esse abaulamento pode então comprimir a raiz do nervo. Comprimindo a raiz do nervo, vem a crise de coluna, ou mesmo irradiando para a perna, como muitos chamam da ciatalgia, o nervo ciático, mas que ali é a origem desse nervo. Entende? Então, se eu tenho protusão, já posso ter compressão da raiz nervosa, mas é importante dizer, protusão discal ainda tem camadas protegendo, não romperam todas as camadas, os anéis que protegem esse núcleo, essa gelatina. No número 3, só tem uma camada fina protegendo, a gelatina já está caminhou bastante já nesse sentido, rompeu todas as camadas praticamente, sobrou apenas uma, então faz uma saliência muito grande, muitas pessoas já consideram uma hérnia de disco. Ok? Ou uma protusão discal severa nesse caso. No caso 4 vai ficar mais claro de entendermos a diferença. O caso 4 rompeu todas as camadas, não tem mais camada protegendo. E uma parte do disco, uma parte da gelatina saiu. Não saiu tudo, tem gelatina lá dentro, como vocês podem ver na imagem 4, mas saiu uma parte dessa gelatina para fora do disco. Com isso uma compressão da raiz nervosa muito forte, isso já é chamado de hérnia de disco. Herniou, foi para fora, saiu a gelatina porque rompeu todas as camadas. Então, para entender e ficar bem mais claro ali a diferença entre hérnia de disco e protusão, vamos comparar o número 2 com o número 4. O número 2 ainda tem camadas, tem um abaulamento, uma saliência,
mas ainda tem camadas protegendo. Isso é uma protusão discal. E o número 4, romperam todas as camadas e uma parte do núcleo saiu, extravasou, então comprimindo a raiz nervosa. Não tem mais proteção, saiu uma parte, hérnia de disco. A maioria dos casos que tiver uma compressão de raiz nervosa, às vezes tem a saliência, mas não está comprimindo ainda. Então, a maioria dos casos que tiver compressão, pode ter dor irradiada, ou seja, se é na cervical, pode irradiar para o braço, porque os nervos da cervical, do pescoço, são os nervinhos que vão para o braço e para as mãos. Então posso ter dor tanto na cervical, como posso ter dor irradiada para esse membro, se for para o braço direito, ou se a hérnia estiver esquerda para o braço esquerdo, ou mão esquerda, qualquer parte desse trajeto. Se for na coluna lombar, pode irradiar para as pernas, tanto na lombar quanto no trajeto das pernas. Se for no tronco, pode irradiar aqui para o tórax. Então, lá onde começa a raiz nervosa, se houver uma compressão, pode ter dor no trajeto todo também. Vamos identificar então, como eu falei, as principais causas. O que causa isso? O que leva? Além do desgaste ao longo da vida, da degeneração do disco mesmo, de uso mesmo ao longo da nossa vida, tem os movimentos. Um fator muito importante é a nossa postura no dia a dia, postura de movimento diário, como vocês podem ver nesse quadro. A forma com que levantamos da cama, se eu levantar reto toda vez, deitar de costas, levantar já de barriga para cima reto, eu vou estar fazendo o que? A inclinação. Vou estar dobrando o meu tronco. Se eu dobro para frente, eu jogo o núcleo para trás. Então nós temos que entender esse mecanismo. Se eu vou, como na imagem mostra, pegar algum peso, pegar uma criança no chão, se eu inclinar, estou em pé, vou inclinar para pegar, eu vou fazer a inclinação, ainda vai ter o peso da criança para aumentar a força lá na coluna. E o ideal não é inclinar, o ideal é agachar. Quem vai fazer o peso? A força, a perna, e não a coluna, a força de inclinação. Um outro exemplo aqui, tirar alguma coisa do porta-mala, tirar uma mala, tirar uma bagagem, ao invés de inclinar o tronco até lá embaixo para tirar, agachar um pouco mais e inclinar menos. Toda vez que envolver inclinação é importante contrairmos o abdômen também para proteger a nossa coluna. Outro fator muito importante, escovar os dentes, lavar o rosto, tudo são movimentos diários, como aqui mostra também calçar os sapatos. Movimentos diários, a vida toda nós vamos fazer isso. Escovar o dente e lavar o rosto, nós temos que sempre colocar um pé à frente, nunca deixar o pé em paralelo. Os dois pés um ao lado do outro, sempre um pé à frente, fazer um pouco de inclinação o mínimo possível, apoiar a mão na pia ali para poder escovar e lavar o rosto, enxaguar a boca e contrair o abdômen, sempre com um pé à frente, não os dois pés em paralelo. No caso de calçar os sapatos e amarrar o sapato, não inclinar até o pé, e sim elevar esse pé, colocar o pé em um apoio mais alto, para que eu tenha que inclinar menos, para poder calçar, amarrar os sapatos. E mesmo assim, contraindo o abdômen sempre. Se fizermos um movimento sem pensar, nós vamos fazer um movimento errado, porque é um vício. Ok? Agora, a partir do momento que nós começamos a entender o mecanismo, se eu inclino, eu jogo o núcleo para trás. Então eu vou evitar as inclinações. E quando eu tiver que fazer alguma inclinação, vou fazer menos inclinação, utilizar mais a minha perna para agachar ao invés de inclinar, e sempre contrair o abdômen. Aos poucos isso vai se tornando um novo hábito, e não aquele hábito errado que fazíamos antigamente sem pensar. Então, se fizermos sem pensar, vai fazer errado. Então, sempre tem que entender o mecanismo e pensar nesses movimentos do dia a dia até que isso se torne um novo hábito. Outra influência são as alterações posturais, como por exemplo nessa imagem vocês podem ver a escoliose. O que é a escoliose? Uma inclinação lateral da coluna. Se eu tenho uma inclinação lateral da coluna, por mais que eu não estou inclinando o meu tronco, eu estou reto, uma postura reta, mantendo a melhor postura possível, conscientemente estou pensando em manter a postura. Mas se eu tenho uma inclinação lateral, automaticamente eu já tenho um lado com mais espaço, um com menos, a vértebra inclinada, o núcleo já tende a ir mais para um lado que para o outro. Se eu tiver inclinação lateral, o núcleo vai tender a ir mais para um lado do que para o outro, já saindo em direção à direita, por exemplo, e não à esquerda. Se tiver uma inclinação à esquerda. Então, nós temos que identificar, se tiver alteração postural, tem que ser corrigido também, porque isso já traz uma inclinação, mesmo a pessoa se policiando e fazendo toda a parte postural de movimento diário que eu falei anteriormente. Minimizar essas inclinações da postura, para que não tenha, então, uma tendência esse núcleo sempre sair em uma diagonal, sair mais para um lado do que para o outro. Outro fator que influencia bastante é o sedentarismo. Por quê? O sedentarismo nos traz, além do sobrepeso, que aumenta a carga na coluna, a fraqueza muscular. Se essa pessoa é sedentária, ela aumenta o peso e diminui a força muscular, vai perdendo músculo, vai perdendo força.
Então, os músculos são os nossos protetores de todas as articulações, principalmente os músculos que protegem a nossa coluna. O abdômen, os músculos paravertebrais são os músculos do lado da coluna, nas costas. Então, nós precisamos desse grupo muscular. Quanto maior a força, menor a agressão da articulação, da coluna ou qualquer outro, joelho, quadril. Estou falando hoje especificamente sobre coluna, precisamos então de uma boa qualidade muscular para não ter agressão, para proteger a nossa coluna. Então, se eu tiver o sedentarismo, aumento de peso e perda de força muscular, se eu tiver uma escoliose, se eu fizer movimentos errados, a chance de desenvolver esse tipo de problema é muito grande. Aqui nessa imagem dá para identificar bem legal ali a diferença certinho entre hernia de disco e protusão discal. Onde tem aquele círculo na última vértebra ali é L5, S1, tá? É o final da coluna e o começo do sacro. Então dá para ver uma bolinha preta, uma saliência, uma bolha mesmo para trás. Isso é uma hernia de disco. Isso já está bem saliente, já saiu uma parte do núcleo lá para fora. E a vértebra de cima, aquela que está marcada, logo acima dela tem um abaulamento, mas não tem aquela quantidade de núcleo para fora. Você vê o abaulamento, a de cima, uma protusão discal. E aquela que está marcada com o círculo, a hernia de disco mesmo. Essa é a diferença. As duas podem ter compressão, a protusão discal já pode ter compressão também. Tá? Então é importante, alguém que tem protusão discal, se não tratar as origens, as causas que geram o problema, pode vir a desenvolver e isso se transformar em uma hernia de disco mesmo. Mas quem tem a protusão discal pode também controlar, manter isso quieto para que não continue evoluindo, para não ter o problema de hernia de disco, mantendo a protusão discal sem ter problemas ou dores, mantendo a qualidade de vida. Como se prevenir? Como evitar ter esse problema, para que não tenhamos que sofrer esse tipo de problema? Prevenção. Ver se identificar, fazer uma boa avaliação, ver se tem alterações posturais. Se tiver alterações posturais, corrigi-las para que no dia a dia não fique ocorrendo a agressão diária como a escoliose que eu falei. Isso pode ser feito através do exame de baropodometria, as palmilhas posturais mantendo o equilíbrio do quadril. Se meu quadril tiver inclinação, a coluna vai trabalhar inclinada, então não posso deixar ter desequilíbrio de quadril e inclinação no quadril. Equilibrei isso. Atividade física, força muscular para proteger a sua coluna. Mantenha uma boa qualidade de exercício, isso constante, a vida toda vamos ter que fazer para poder nos proteger. E depois disso evitar movimentos errados no nosso dia a dia, ter consciência do movimento que está fazendo, entender o porquê não fazer aquele movimento de inclinação, como eu expliquei. Dessa forma nós vamos conseguir prevenir esse tipo de problema. Agora, se não houve a possibilidade de prevenir, já está com problema, como tratar esse tipo de problema? Parte pelo mesmo princípio, a avaliação postural, correção postural através das palmilhas posturais, para que no dia a dia esteja o quadril bem alinhado, não esteja com a coluna inclinada. Tratamento clínico com a fisioterapia, para poder ajudar a recuperar esse disco. Algumas vezes precisa de cirurgia, mas nem sempre. É possível muitas vezes tratar sem o procedimento cirúrgico, evitando a cirurgia assim. E depois conseguir conviver com o problema, mantendo ele estável, sem ficar com crises ou dores devido à hérnia ou devido à protusão. É possível ter qualidade de vida após o tratamento, mesmo sem cirurgia. Então, palmilhas posturais, avaliação postural, tratamento clínico com a fisioterapia, tratamento medicamentoso com o seu médico que vai avaliar e tratar junto, e também o reequilíbrio muscular. Depois que passou a crise, temos que alongar o que tem que ser alongado, fortalecer o que tem que ser fortalecido, para poder manter o equilíbrio postural e o equilíbrio muscular e assim proteger a nossa coluna. Após essa etapa, mesma coisa, atividade física para manter força muscular. De nada adianta fazer um tratamento, equilibrar aquilo, o problema não está mais incomodando e voltar a ter a mesma vida que tinha antes. Senão as causas do problema continuam ali, continuarão atuando, vai ter recidiva, vai ter crise novamente, podendo até agravar ainda mais o problema. Então é isso, gente. Gostaria então de dizer para vocês, se vocês gostaram, clique que gostou, compartilhe esse vídeo para levar informação para o maior número de pessoas que possam estar precisando também dessa informação, que pode estar sofrendo com esse tipo de problema, ou pessoas que desejam apenas prevenir esse tipo de problema, que não queiram passar por isso ou sofrer um problema desse, que é muito comum, um problema grave, que acaba limitando muito a qualidade de vida das pessoas. Se inscreva lá no nosso fanpage para receber os novos vídeos. Nós temos o canal do YouTube também, Arcos Físio e Palmilhas. Lá tem todo o acervo de vídeos para você poder assistir se desejar. E até um próximo vídeo. Um grande abraço.